Pai amado e querido Deus, obrigado, Pai. Tivemos uma semana agora que se iniciou, Pai, nesse ano. Deus, foi tempos de agitação, de correria, de comunhão, de festas, confraternizações, mas agora, Deus, as pessoas querem ouvir do Senhor. Elas querem ouvir a respeito de esperança, a respeito da Tua palavra, a respeito do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor faz. Deus, em nome de Jesus, ministra o coração da igreja. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos falar a respeito de uma série, e essa série tem 7 mensagens. A série se chama Direção Divina. Isso é muito bom, a gente trabalhar com série. A gente vai ter um foco, a gente vai construir algo, vai construir uma metodologia, vai construir uma mentalidade, vai direcionar o povo de Deus. Então essa série, ela tem 7 encontros, serão 7 mensagens, e as mensagens são: comece, é a primeira. Começar de onde você está. Esta é a primeira mensagem da série, e a de hoje. Depois nós teremos veja os sinais e pare. Depois teremos permaneça na presença, avance para o destino, sirva antes de tudo, encontre os que te melhoram. E por fim, firme no propósito e vá. A série será extraordinária e vai abençoar muito a sua vida. Hoje nós vamos começar com começo, começar, não parar, andar, move, né? Movimento, não pare, ande, continue. E a mensagem é: comece de onde você está. Interessante, é muito interessante. Olha o que a Maria Robson fala. Ela diz: ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Isso é extraordinário. A palavra de Deus é toda cheia de oportunidades de homens e mulheres que começaram, homens e mulheres que recomeçaram, homens e mulheres que, apesar de dores, de sofrimento, de trauma, de perdas, eles tiveram a oportunidade de recomeçar. E eu acho maravilhoso o Evangelho, porque o Evangelho promete recomeço de vida, vida nova, melhor do que vida nova, uma nova criatura é o que Deus nos promete. Você pode se tornar um novo ser, uma nova pessoa. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus, porque existem muitas páginas difíceis de lidar na nossa história. Existem muitos capítulos que nos traz dor. E saber que Deus apaga, porque o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. Ele nos deixa e nos torna mais alvos do que a neve. Ele pega os nossos pecados e as nossas transgressões e joga no mar do esquecimento. Significa que Ele nos permite recomeçar, Ele nos permite começar de onde nós estamos. Isso é maravilhoso. Amém? Creia que essa palavra é para você. Não fique no caminho, não fique na sua dor, não fique no seu trauma. Eu lembro que eu, conversando com a minha esposa há uns dias atrás, eu falei para ela da dor que foi ter perdido um bebê. Nós perdemos um filho, ele tinha 5 meses, já tinha nome, quarto, tudo pronto, era o José. Nessa época, tanta criança nascendo, ainda está vivo na memória. Isso faz parte. E foi doloroso para nós, foi doloroso e demorado para a gente se reerguer, para minha esposa se reerguer, para eu me reerguer. E refletindo sobre isso, eu pensei: meu Deus, quantas pessoas não se reerguem, e ela fica lá na dor, naquele aborto, naquele acidente que ele perdeu o filho, ela ficou ali. Ela ficou lá naquele divórcio que ele sofreu, naquela perda irreparável, na empresa que quebrou. Ela fica pelo caminho na dor. E tem pessoas que ficam não porque morreram. Você compreende o que eu estou falando? Elas ficam porque a dor a aprisionou. Elas ficam porque não tem mais esperança. Elas ficam porque já não tem força para recomeçar. Elas
decidiram parar e não começar de novo. E a história com Jesus, e a história de Cristo, e a história do Evangelho é a história de começos, é a história de recomeços, é a história de esperança. Se você está ouvindo essa mensagem, há algo novo para você nesta noite. Deus quer falar para você que é possível recomeçar. Tenha esperança, recomece. Você tem um futuro, tem dias maravilhosos que serão maiores, melhores do que a sua dor. Eu respeito a sua dor. Toda dor deve ser respeitada, mas há esperança, e nós temos muitos motivos para começar, e é de onde você está. Você decide começar hoje, amém? É maravilhoso porque Deus é como se Ele nos desse uma folha em branco, e independente do que estava escrito nessa folha, Ele nos permite começar de novo. Você não imagina como de vez em quando vem acusações. O maligno tem por nome o acusador. É o trabalho dele, é o ministério dele. Inclusive eu decidi parar com acusações, seja em casa, seja com qualquer detalhe. Eu não quero saber quem deixou a porta aberta. Alguém vai lá e fecha. Eu não quero acusação, porque a acusação é o ministério do maligno, e nosso ministério é outro. Mas o maligno vem e acusa: Joelson, eu sei o que você fez em 2003. Eu sei o que você estava fazendo em 1997, em tal lugar, assim, assim, assim. Eu sei com quem você andou, eu sei o que você fez quando exagerou naquela noite. Isso pesa. Páginas da sua vida, letras que estão aí nesta folha da sua vida, que às vezes nos envergonham. Você não tem orgulho de lembrar disso. Mas o que é interessante é que o nosso Deus, quando você olha para Ele e se arrepende, porque eu estou falando para arrependidos, o Evangelho é para arrependidos. O ministério de Jesus começou Ele falando para arrependido: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É para quem se arrepende. E para você que se arrepende do que está escrito nestas folhas, é para você essa palavra hoje, de esperança, de começo e de recomeço. Pegue uma folha em branco de vida que Deus quer dar para você. Amém? Creia nisso, igreja. Creia nisso. Jesus veio para os arrependidos. Se a gente olhar para uma história de vida por determinados quadros e momentos, é como se fosse uma grande quebra-cabeça. Você não pode ficar olhando só para algumas pedras e julgar alguém. Para a gente realmente viver a vida de alguém, você precisaria calçar os sapatos dela, sandálias, e pisar onde ela pisou, estar com quem ela esteve, viver o que ela viveu. Se a gente não é capaz de fazer isso, a gente jamais será capaz de realmente falar a respeito de alguém com precisão. Se você olhasse para a vida de José quando ele estava preso, encarcerado, com acusações de ter tido intenção de ter uma relação sexual abusiva com a esposa de um Potifar, o que você diria? Que aquele cara era filho da promessa, que aquele cara era filho de Israel, filho de Jacó, que aquele cara um dia seria governador? Jamais a gente iria ter essa conclusão. Jamais. Se a gente visse Saulo antes de se tornar Paulo, Saulo quando perseguia a família, Saulo quando matava, Saulo quando acompanhava um apedrejamento e se regozijava naquilo, você jamais iria olhar para aquele homem e dizer: ele escreveu mais da metade do Evangelho. Mais da metade do Evangelho que salva, que é luz do mundo, esse homem foi usado para escrever. Interessante que Paulo significa, entre um dos significados, pequeno. É pequeno. Os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados, mas pode ser redimido e não repetido. Eu creio nisso. Eu creio que independente do que vivi, do que eu fiz, do que eu permiti ser feito, é possível colocar tudo isso na cruz de Cristo, e aquele sangue
lavar todo aquele pecado, todo esse pecado, todas essas transgressões, e ser possível começar de onde você está. Amém? Se você deseja, comece de onde você está. Eu um dia pretendo começar comprando um tablet, né, vida? Para acabar com essas folhas. Não sei se só você ou só eu. Nós vamos chegar lá. Vamos começar pelas folhas, enquanto não temos o tablet. Porque a gente tem que começar mesmo pequeno. É isso mesmo. Olha o que diz. Olha o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Comece mesmo pequeno. Pois aquele que desprezaram um dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Eu gosto de uma outra versão que eu pesquisei que diz assim: não desprezem esse começo humilde, pois vocês se alegrarão vendo o trabalho começar e a pedra principal. Não despreze os pequenos começos, não despreze os começos humildes. Porque você deve começar de onde estiver, mesmo pequeno. Comece com o que você tem. Quando a gente fala sobre começar, as pessoas às vezes olham o que elas não têm, reparam a escassez, reparam a necessidade e continuam paradas. Mas o interessante de começar é que você pode começar com Deus. E você começando com Deus, comece com o que você tem. O que você tem nas mãos? Comece com o que você tem. Comece com o que você tem em casa. Comece com o que já é seu. Comece. Não pare. Comece. É um novo ano, é um ano 2021. É um ano de recomeço, é um ano de começo, é um ano de esperança. Estamos falando sobre começar, não parar. Comece mesmo pequeno. A gente tem uma frase de Vicente, o nome dele é Vicente, não sabia, gente. Vicente Van Gogh. Diz: grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Gente, enfim. Mas é legal, né? Mas quando é Van Gogh fica mais bonito a frase, eu acho. Se fosse eu falando isso aí, não teria tanto impacto. Mas é Van Gogh. Enfim. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas. Parece óbvio, parece trivial, mas não é. Às vezes a gente despreza as pequenas coisas, achando que elas são desnecessárias. Tenha atenção para as pequenas coisas. Se você tem dificuldade com disciplina, olha só. Pequenas disciplinas e sábias decisões de vida. Um passo em direção ao grande sonho. São pequenas disciplinas no seu dia a dia que te fazem conquistar grandes sonhos. Grandes empresas não nascem grandes, grandes empresas nascem de pequenas disciplinas. De família, de homem, de mulher. Se você tem dificuldade com disciplina, você pode seguir o canal do Instagram da pastora Silvia Souto. Lá ela dá várias dicas para como você se disciplinar. Você pode dizer: mas eu não sou assim para ser disciplinado. Nós vivemos dias que precisam disso. Trabalho é online, trabalho é remoto, o seu celular é um trabalho, você tem que responder o tempo todo, seus filhos estão juntos. Se você não colocar disciplina nas coisas, você se perde. Ouça isso de alguém que está trabalhando num trabalho remoto há mais de um ano, que tem 2 filhas pequenas, e que às vezes tudo fica tumultuado. E a melhor coisa que eu fiz foi planejar um dia antes do dia começar. O que eu vou fazer no dia de amanhã? Eu vou acordar, a devocional, o café, vou fazer isso, vou trabalhar tantas horas, E quando você vai ticotando, e você fez aquele negócio, dá uma sensação de realização, de bem-estar, de eu conseguir fazer o que eu planejei fazer, mesmo sendo pequeno. Porque se não faz, meu irmão, olha, você vai só tampar buraco, você vai ser dominado pela urgência. É o choro, a demanda, o WhatsApp, qualquer coisa que te pedir, você vai fazer. Comece mesmo pequeno, e a gente não está falando de você já começar escrevendo um livro. Talvez você comece escrevendo pequenas frases, pequenos capítulos. Falando nisso, a gente tem um livro que será lançado neste ano, pastor Valmir Andrade, um livro Nosso Negócio. Gente, pode dizer? Pode, né? Pode. Mas vai ser lançado, e eu tenho certeza que aquele homem de Deus que nos assiste ou nos assistirá em algum momento,
Ele tem 2 filhas, ele se formou em Direito, pelo menos apresentou agora o TCC, ele fez psicanálise, ele é pastor presidente da Cibapa, ele escreveu, o ano passado para agora, um livro. E se eu não me engano é o 3º livro, né, Dan? Eu acho que é o 3º livro do pastor Valmir. É, 3º livro. Mas é isso, são pequenas coisas, pequenos detalhes. Seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força. Isso é para tudo. Eu estudava, isso é para o estudo, é para os negócios. Eu fui, vai ser na primeira pessoa, sou eu, então é eu mesmo. Eu saí do interior do Piauí, interiorzinho de 4.000 habitantes, fui para a capital para estudar, e fui lá estudar, passei 9 anos só estudando, não ganhava R$1, a não ser um emprego que eu consegui, de ser aqueles que fazem pesquisa de opinião pública nas eleições, e eu ganhava por formulário, 25 centavos, e no 9º ano, já me formei, já estava formado, estava estudando para um concurso, sem saber se ia passar, porque concurso é assim, você estuda e se passar, passou. E aí chegou um colega meu, que também era do interior, lá do mesmo interior, e foi me visitar. E estava eu e meu irmão na mesa, cheio de livro e coisa, e nós lá estudando, liso, do jeito que chegamos 9 anos atrás, mais liso ainda. E ele chegou lá com a motinha dele, chegou lá com os negócios, todo bonitinho, e ele, rapaz, eu cheguei aqui, tem 4 meses, estou trabalhando já, que ele arrumou um emprego de frentista. E já tenho meu dinheiro, vocês estão aqui há 9 anos, vocês não trabalham em nada. Vocês não têm R$1. E eu olhei para o meu irmão, estava assim na minha frente. Olhei para os papéis, olhei para ele. Você está certo. Realmente, nós não temos nada. Mas, quem diria que exatamente 5 meses depois, teve a prova do concurso. E eu passei. É algo que não foi só na prova. É algo que não foi nem só no estudo que eu estava tendo para o concurso. Eu acredito que foi antes, quando eu comecei a estudar, de verdade. Começou quando minha mãe me dava uns cascudos, que eu não queria saber de estudar. Eu queria era trabalhar para ganhar dinheiro. Por isso que eu fui engraxar sapato, vender din-din, os moizinhos de cheiro verde. E aí eu comecei a dizer, não, isso aqui não vai dar certo não. Porque tinha umas meninas que eu ficava olhando, pequenininha, eu tinha uns 11 anos. E as meninas não queriam olhar para mim, por causa daquele serviço. Que coisa, que preconceito besta aquelas meninas. Talvez elas quisessem um futuro melhor e o vendedor de cheiro verde, no meu caso, não ia dar muito certo para elas. Aí eu falei, mamãe, eu quero mudar de negócio, vamos estudar. E aí eu comecei a estudar. E aqueles estudos para vestibular, estudo para faculdade, estudo para sair da faculdade, o que eu levei, que deu certo, culminou com aquilo lá, foi simplesmente um ritmo de estudo. Era só porque eu era resistente a estudar. Não era nem porque era inteligente, porque eu nunca me considerei inteligente. Eu era bruto, ignorante, e dizia, ou dá certo, ou então não dá certo. Pequenas coisas é que fazem a coisa dar certo. Aquele resultado 9 anos antes, há 9 anos atrás, nada era visto. Nada. Você pode ter uma empresa, você pode ter um negócio, você pode estar estudando. Essa coisa não surgiu ainda, ninguém está vendo. Mas é pequenas coisas que um dia vai te colocar onde você deseja e onde Deus quer. Amém? Você está pegando? E no negócio? Às vezes a pessoa quer começar um negócio grande e começar já uma grande rede. Às vezes você pode começar pequeno. Eu conheço um cara, vocês conhecem também, mas eu não pedi autorização, ele não vou falar dele. E ele começou com a maletinha, ele ia nas casas fazer a barba das pessoas. Ele ia na casa cortar o cabelo. E ele falou, não, você tem uma horinha, eu vou na sua casa, eu corto seu cabelo, eu faço sua barba. E ele ia e ajeitava, e o contato dele de cliente foi aumentando, que aí ele abriu um estabelecimento. E depois ele começou a abrir o negócio, com aluguel, com reforma, com energia, despesas, custos fixos. Às vezes a gente já quer começar com um negócio, porque é grande, porque muita gente vai ver, porque as pessoas vão olhar e dizer, olha onde ele já está, esses dias não era nada e agora já tem um grande negócio.
Na realidade, a coisa pode começar numa portinha que você abriu na sua casa e começou. Comece mesmo pequeno, comece. Amém? Comece com o que você tem. Cuide dos detalhes. Na vida de Daniel, a gente vê ele cuidando dos detalhes. Daniel tentaram pegar Daniel, tentaram prender Daniel, tentaram falar mal de Daniel, mas nada na vida de Daniel permitia que se falasse mal dele, porque ele era fiel nos detalhes, nas pequenas coisas. A palavra de Deus diz o seguinte, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler só um trechinho. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Daniel não fez isso de um dia para a noite. Daniel foi construindo esta fidelidade. Daniel foi construindo essa vida de santidade com Deus. Daniel foi construindo uma vida que a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Não era para impressionar pastor, não era para apostar que ele estava orando. Olha eu orando, a minha Bíblia com a minha caneca. Ele tinha vontade de estar com Deus. Não estava nem aí para quem ia ver ele. E ele orava constantemente. Ele se consagrava, havia a possibilidade de ele tocar em coisas impuras, comer o que era impuro, e ele abria mão disso. Pequenos detalhes fez Daniel ser o que Daniel foi. Escolhido entre mais de 1000 pessoas, ele era um dos 120 administradores do rei Dário. Santidade. Repare, veja bem, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Santificação é em detalhes. E a gente tem que começar. Começar a se santificar, começar a orar, começar a ler a Bíblia, começar a buscar a Deus, comece. Às vezes a gente fica, mas eu já andei 40 anos, pastor, eu já tenho 40 anos andando longe de Deus. 20 anos que saí da presença do Senhor. E sei que existem acusações na sua mente, dizendo, não dá mais para começar. Há tanto tempo que você não lê mais a palavra de Deus, nem adianta mais conversar. Eu repreendo esta acusação, em nome de Jesus. Comece a reler a Bíblia, comece a ler a palavra, comece a ter contato com as Escrituras, comece. Eu tenho, para mim, eu já ouvi alguns caras e algumas pessoas, e eles falam, eu estou com um problema, eu terminei adulterando. E quando você vai ver, não começou no adultério, começa em detalhes. Assim como uma rachadura pode provocar o rompimento de uma barragem, de um dique, que era um detalhe. Aquela barragem de Brumadinho que rompeu, com certeza começou em detalhes que foram relevados e que causam um estrago daquele. Na nossa vida, na sua vida também é assim, são detalhes. Que detalhes a palavra de Deus está colocando no seu coração hoje, que é para você ter atenção a esses detalhes? Acredito que aquela frase tanto falada nossa, tampe as brechas, não dê brecha para o maligno, não dê brecha, significa observe os detalhes. Observar os detalhes é tampar as brechas. O adultério não começa no adultério, o adultério pode começar na pornografia. Da pornografia vem a masturbação. Da masturbação pode vir uma situação psicológica que pode te tornar flexível a adultério. É muito difícil que uma pessoa esteja indo para o trabalho, entrou no carro, parou no semáforo, entrou alguém lá e ele adulterou. Não é assim. É sempre aquele clima, a gente ouve bastante, pastor, mas surgiu um clima, sabe? E eu me digo, que clima é esse que surge? E a gente sabe, quando começa a surgir clima. Por isso que eu, às vezes, tenho até atenção ao detalhe de quando eu estou conversando com alguém, seja de trabalho, alguma coisa, eu coloco minha esposa no meio da conversa. Gente, mas acaba o clima na hora. Se tiver surgindo um clima, assim, não sei o que, você põe seu marido na conversa, põe sua esposa na conversa, você acaba com esse clima. Você está entendendo? São detalhes. Comece a observar os detalhes. Tampe as brechas. A honra
e a desonra são detalhes. É no coração que você começa a sentir raiva, é no coração que você começa a odiar, é no coração que você começa a desonrar. São em pequenos detalhes. E são em detalhes que você também honra. São em detalhes que você diz: eu não precisaria fazer tanto esforço para ter contato com fulano, mas eu quero honrá-los, eles estão em posição de honra sobre a minha vida, seja seu pai, seja ele quem for, e você começa a trabalhar detalhes no seu coração, Meu Deus, me ajude a honrar aquela pessoa. É um detalhe. Quem que você está desonrando? Quem que você vai começar a honrar? Você identificou na sua vida um começo de distanciamento de Deus? Comece a voltar para Deus. Apenas comece e não pare, e apenas comece e continue, não pare. Eu não estou falando sobre ser detalhista. Há uma diferença entre ser detalhista e ser zeloso com os detalhes. Às vezes o detalhista, ele quer que tenha detalhes, mas o zeloso com os detalhes, não. Ele observa os detalhes, que são sinais. Para começar, de onde você está, comece mesmo pequeno. Para começar, de onde você está, comece observando os detalhes. Cuide dos detalhes. Comece tapando as brechas. Priorize uma coisa só na sua vida. O livro de Lucas fala de uma passagem a respeito de Marta. É muito famosa essa passagem. E o Senhor respondeu para Marta: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Eu sempre faço uma dinâmica com vocês. E eu queria beber água, eu queria que vocês lessem esse versículo aí, ó. Tá? Vamos sim? Vamos combinar isso? Volte aí, por favor, gente, vocês aí. 1, 2, eu vou contar até 3 e vocês leem esse versículo para mim, por gentileza. 1, 2, 3. Amém. Todavia, apenas uma é necessária. Jesus, o próprio Senhor, estava dando um foco para Marta. Marta deveria estar naquele momento lavando louças, porque tinha pessoas chegando na sua casa, e porque Jesus estava na sua casa, e ela estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar sobre a sua casa, e sujeiras na sua casa. Eu não estou defendendo que você deixe sua casa suja, não é isso. Mas naquele momento, Jesus estava lá. Ficar aos pés de Jesus era o mais importante, naquele momento. Talvez ela estivesse preocupada com que tipo de coisa que ela esqueceu de comprar para ajudar a lavar. Ela estava preocupada com a rachadura na parede, porque as pessoas iriam ver e notar aquilo. E às vezes a gente também para e não começa, porque foca, na realidade desfoca e ataca em vários locais. Eu comecei uma empresa agora, mas eu também estou fazendo pós-graduação, e eu também estou mexendo agora com corretagem, também vendo uns negócios aqui na internet, eu também vendo isso e faço aquilo, agora comecei a mexer com pizza, e eu também agora estou estudando para... E você fica olhando assim, cara, é isso mesmo? Tem coisas que se combinam, e dá para fazer tudo junto. Mas será se Marta não perdeu o foco? Será se não é fácil nós perdermos o nosso negócio? Repare, o nosso negócio. Às vezes você fica pensando, qual é o meu negócio? E é importante a gente saber qual é o meu negócio. Esses dias eu estava mexendo com algumas coisas e fiz uns negócios e eu achei interessante, e aquilo parece que ia dar um dinheiro, e eu tive que respirar e olhar e não, isso não é o meu negócio. O meu negócio é gente, é agregar gente, é andar com gente, é abençoar gente, é aprender com gente. Então, priorize uma coisa só. Na sua vida, talvez você tenha feito já o Vida Plena e não terminou as memórias. Existem memórias que é escrever a sua história. É importante fazer isso. Priorize uma coisa só. Faça, escreva a memória de sua vida. Se você já escreveu suas memórias, se você já fez face a face, que tal você começar a se tornar dizimista?
Priorize uma coisa só. Diga: Deus, eu não consigo ser dizimista, e coloca diante de Deus e trabalha isso, e busca isso, e quando você conseguir isso, você vai ficar muito feliz. E quando você se tornar dizimista, você já pratica também a leitura da palavra. Você, que tal começar a jejuar? Talvez o jejum não seja um hábito na sua vida, mas é uma arma poderosa. Priorize, priorize. O rei Davi pediu uma coisa só: que não perdesse a presença de Deus. O rei Davi disse: uma coisa só eu peço ao Senhor, e incessantemente eu a peço. Eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Davi pediu uma coisa. O seu filho Salomão pediu uma coisa. Ele pediu sabedoria. Ele teve a oportunidade, o privilégio de pedir reinos, conquistas, vitórias, derrota dos inimigos, riquezas, mas ele pediu sabedoria. É importante priorizar uma coisa só. Comece priorizando uma coisa de cada vez. Por favor, fique de pé. Eu gostaria que você, nessa mensagem, entendesse que há decisões que não cabe mais ficar alegando o que você viveu no passado. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus que te dá novas oportunidades para viver, para a vida. Nosso Deus te permite começar de novo. A mensagem significa começar de onde você está. Comece mesmo com pequenas coisas. Comece sendo o protagonista da sua história. Comece focando uma coisa só de cada vez. Olha o que diz essa passagem. Está no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao 14. Nesta ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, você vê este exército enorme? É como se o Senhor dissesse para você hoje: você vê a sua história de vida, você vê quantas cabeçadas você já deu, quantos planos e projetos e planejamentos você fez e deu errado, mas você ouve a palavra de Deus, decidiu ouvir essa mensagem, decidiu vir ao culto, e o Senhor diz: hoje eu o entregarei nas tuas mãos. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer fazer e ver você começar e não terminar e concluir. Nas suas mãos eu os entreguei, e então você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias farão isso. Deus quer dizer para você essa noite: você precisa decidir começar, mas você não precisa fazer isso sozinho, porque você tem à sua disposição uma igreja que é mais do que um templo, ela é uma família. Você pode ter um pequeno grupo, à sua disposição pode ter um líder de PG para andar com você. Eles são como esses líderes. Mas aí ele pergunta mais: e quem começará a batalha? É como se você perguntasse: mas como, Senhor, eu vou abandonar toda essa história de vida, todas essas dores, todas essas letras, todos esses rabiços que me cansam? E olha o que o Senhor respondeu: e quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu. Você não pode mais parar de lutar a batalha de mudar a sua vida. É com você. E essa mudança, ela só virá quando você se levantar, mas você for para a presença de Deus. Davi conquistou o que conquistou, mas conquistou porque desejou a presença e não abria mão dessa presença de Deus. Deseja essa presença de Deus para começar e não mais parar, e não mais ficar no meio do caminho. Corra a sua batalha. Você vencerá essa batalha. Existe uma história
era muito rápida, que um aluno, dentre outros alunos, estavam fazendo uma prova. Estavam focados, respondendo as questões. Era uma prova de exatas, muitos rabiscos, muitos cálculos, muitos erros, alguns acertos. Faltando 20 minutos para terminar a prova, aquele aluno foi lá onde estava o professor, o mestre, e pediu uma folha em branco. Professor, me dê uma folha em branco. O professor, olhando para ele, disse: mas para que você quer uma folha em branco? E ele falou: é porque eu fiz muita confusão. Eu me confundi nas respostas e fiz muito rabisco. A minha folha estava cheia de rabisco, eu tentei apagar e a borracha também estava desgastada e borrou mais ainda. Eu precisava de uma nova folha para eu começar do zero, para eu recomeçar. Aquele professor ficou impactado com aquela história de dar uma nova folha para um novo começo. Parecia que estava no fim, que não ia dar mais tempo. Mas aquele professor deu aquela nova folha em branco para ele. E ficou torcendo por ele. Aquele professor foi tocado por aquela disposição de começar de novo, de escrever diferente, de tirar algumas manchas que terminam focando o olhar naqueles erros e manchas do passado. Acho tão bonito que Jesus Cristo diz que o sangue dele nos purifica de toda mancha, de todo pecado. Eu não sei qual a sua história, eu não sei como foi escrita essas folhas, essas páginas da sua vida. Mas Jesus te traz aqui, te coloca para ouvir essa mensagem e te pergunta: você quer uma nova folha?